Bom, pessoal, então se você começou agora a sua pesquisa para vir para Portugal, provavelmente você não sabe o que é NIF. NIF é número de identificação fiscal, ou seja, vulgarmente chamado aqui em Portugal como número do contribuinte. Nada mais é do que o seu CPF aí no Brasil. Sem esse número você não consegue fazer absolutamente nada em Portugal. Você precisa desse número para procurar emprego, você precisa desse número para alugar um imóvel, você precisa desse número na realidade para tudo que você for fazer aqui em Portugal. Então vamos ver como é que faz para você poder tirar o NIF, o que é necessário, documentos, tutorial mesmo definitivo sobre esse assunto. Eu quero deixar bem claro desde o início, esse número, você tirando esse número, não está legalizado. Muita gente faz confusão e acha que ao tirar o número do NIF, você automaticamente está legalizado. Não, pessoal, isso é apenas a primeira etapa que você vai ter em Portugal. Então vamos lá. Na sua chegada em Portugal, você vai passar pela imigração, pelo CEF no aeroporto. O CEF irá te dar um carimbo de entrada. Se você não entrar por Portugal, se você entrar na comunidade europeia por outro país, você tem 3 dias úteis para poder se apresentar no CEF para receber uma declaração de entrada. Se você não fizer isso em 3 dias, você vai pagar uma multa por volta de 30 euros. Por que você precisa se apresentar ao CEF se você entrar por outro país? Porque quando você for nos órgãos das finanças, é lá que você tirará o NIF, não é no GNR. O NIF você tira nas finanças e as finanças vai pegar o seu passaporte e vai ver a sua data de entrada, o seu carimbo. Se não tiver esse carimbo e você não tiver uma declaração, esse NIF não sairá, o atendente não tirará o seu número de contribuinte. Então vamos lá. Aonde tira-se o NIF? Nos órgãos das finanças, como eu acabei de dizer para vocês. Quanto custa? É totalmente gratuito. Nenhum órgão das finanças cobra mais a retirada do NIF. Quanto tempo fica pronto? Esse número sai na hora. Quem precisa de tirar o NIF? Todos aqueles que queiram residir em Portugal. Todos aqueles que chegam em Portugal e queiram ficar em Portugal precisam tirar o NIF, o número do contribuinte, com exceção de quem já vem com visto Golden ou quem vem com visto D2. Esses dois vistos, quem chega com eles no país, passou por um processo onde já foi tirado esse número. Essas pessoas que chegam com esses vistos já têm o número do contribuinte. Os outros vistos todos precisam tirar. O que precisa? Passaporte com aviso de entrada, exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês, o carimbo, ou se você entrou por outro país, o aviso de entrada, um comprovante de residência. Esse comprovante de residência é um comprovante de residência do Brasil, da onde você reside aí quando você chega aqui. Esse comprovante pode ser conta de água, de luz, de telefone, de internet, pode ser o PB4. Se você não sabe o que é PB4, procure na nossa playlist e veja o vídeo. Esse comprovante de residência não precisa estar apostilado. E você vai precisar também de um representante fiscal, uma pessoa que assine por si, sendo responsável por este NIF. Essa pessoa precisa estar legalizado. Não precisa ser um português, pode ser de qualquer nacionalidade, mas tem que estar legalizado no país. Representante fiscal, pessoal. Eu falei em um dos vídeos que vai sair do ar sobre o representante fiscal. Repito aqui para vocês, não paguem para tirar o NIF. Não paguem de forma alguma. 90% dos senhorios que te alugarem um imóvel vai assinar de bom grado. Isso não é difícil de se conseguir. Muita gente na internet faz um bicho de 7 cabeças, mas isso não é tão complicado como o pessoal pinta aí nos grupos. Não paguem. Eu vejo muita gente cobrando o preço de uma legalização, o preço de uma multa máxima que você vai pagar no CEF para tirar um NIF. Eu sei que no último vídeo que eu fiz sobre alerta sobre isso, muita gente postou, mas isso é legal, Júnior, isso pode se fazer. Sim, isso pode se fazer, pode se cobrar por isso, mas desde que isso seja cobrado por uma empresa. Eu vejo muitos brasileiros cobrando isso. Essas pessoas não têm empresa consolidada. Isso é contra a lei. Uma pessoa física, uma pessoa normal não pode cobrar para assinar um contribuinte. Como que eu vou saber se essa pessoa que está me cobrando é uma empresa ou não? É muito simples. Peça a documentação dessa empresa. Vê se essa pessoa vai te dar uma fatura, a famosa nota fiscal que existe aí no Brasil, desse serviço que ela está prestando. Eu duvido que ela vai te cobrar 700 euros, igual tem muita gente cobrando aí, e vai te dar uma fatura. Somente se ela for uma pessoa séria.
que são a grande minoria que presta serviço para você na internet. Uma das perguntas que eu mais recebia quando eu postei aqueles vídeos antigos sobre o NIF é: Júnior, eu tirei minha dupla cidadania e fiz o meu cartão de residência aqui no Brasil. Meu cartão de residência veio sem o número do contribuinte. Quando eu chegar aí, eu vou precisar de um representante fiscal? Não, pessoal. Se você chegou aqui com o teu cartão de contribuinte, mesmo que ele não tenha os números, nem da Segurança Social, que é o NIS, e nem o NIF, que é o número do contribuinte, basta que você vá no órgão IRN, em qualquer loja do cidadão tem, e você vai solicitar a segunda via. Não precisa dar desculpa nenhuma, pode falar para a pessoa: olha, tá aqui o meu cartão, eu tirei lá no Brasil, mas veio sem os números, eu quero tirar a segunda via para que esses números sejam gerados. Tanto o número da Segurança Social como o número do contribuinte será gerado automaticamente no sistema. Em máximo uma semana você pega esse cartão e já vem com todos os números. NIF provisório. Esse NIF provisório que muita gente debate por aí, significa que você ou abriu uma conta bancária estando ainda no Brasil, ou você realizou a compra de um imóvel. Por quê? Porque os bancos, por exemplo, o Milênio, que tem sede aí em São Paulo e no Rio de Janeiro, sede não, escritório, advogados que tratam, assessores que tratam de compra de imóvel via procuração, eles têm o poder de gerar um NIF que é provisório. É provisório por quê? Porque só serve para este fim. Esse NIF só serve para abrir conta, esse NIF só serve para comprar um imóvel. Esse NIF não terá mais utilidade para nada. Sim, quando você chegar em Portugal, você necessita na mesma de um representante para poder assinar o seu NIF. O que vai acarretar é que esse NIF vai demorar mais uma semana para sair. Por quê? Porque primeiro você vai ter o órgão das finanças para cancelar esse NIF provisório que foi gerado. Isso será cancelado no sistema, levará uns 3, 4 dias. E depois você terá que retornar lá para sim tirar o número do contribuinte definitivo. Agora vamos falar de um assunto bem sério, que é a retirada da representação fiscal. Eu vi que no alerta o pessoal gerou uma confusão muito grande, muita gente disse: olha, isso não existe, isso não é assim. Então vamos lá, vamos conversar desde o princípio. Quando você muda o status que você está, você é obrigado por lei, você tem 15 dias, você tem um prazo de 15 dias para retirar a representação fiscal. O que é mudar de status, Júnior? Por exemplo, eu chego aqui com um visto D2, eu cheguei aqui já legalizado, eu mudarei de status assim que eu alugar um imóvel, porque assim que eu alugar um imóvel eu me torno residente. Então eu tenho 15 dias para ir aos órgãos das finanças com aquele contrato de locação e retirar a representação fiscal. Eu estou aqui ilegal, eu tenho um representante fiscal e de repente eu me legalizo. A partir do momento que eu me legalizo, eu conto 15 dias, que é o prazo máximo que eu tenho para ir aos órgãos das finanças e retirar a representação fiscal. Eu mudei o meu status, eu mudei de ilegal para legalizado, indocumentado para documentado. Isso é lei, pessoal. No final desse vídeo eu vou te passar a lei, vou deixar isso compartilhado aqui. Se você não acredita, você leia. Isso é lei, não é batota. Outra pergunta que muita gente me questionava: Júnior, eu já vivi em Portugal. Júnior, eu já morei, já fui legalizado, já isso, já aquilo. O meu número de contribuinte ainda é válido? É assim, pessoal, 99% desses números serão válidos. Eu vou te explicar já esse 1%. Todos os números que foram gerados em Portugal, número do contribuinte, número da Segurança Social, todos esses números normalmente ainda são válidos. Se você se legalizou, 100%. Todos esses números são válidos até hoje. Número do contribuinte, se você se legalizou, tirou o representante fiscal, mesmo depois que você morra, esse número continua existindo. Então, e esse 1%? Esse 1% acontece justamente naquilo que eu falei anteriormente sobre retirada da representação fiscal. Se você esteve aqui ilegal ou se você se legalizou e não tirou a representação fiscal, vai depender de quem, se esse número existe ou não ainda. Vai depender do teu representante fiscal, aquela pessoa que assinou lá atrás para você tirar esse número. Por quê? Essa pessoa tem todos os poderes para te renunciar como representante fiscal e esse número seu em 6 meses é automaticamente cancelado no sistema. O diretor-geral das finanças promulga um parecer e esse número é cancelado no sistema. Então, se você for embora com representante fiscal e esse representante fiscal conhece essa lei, ele pode ter feito uma renúncia e você pode ter esse número
sido cancelado. Então agora vamos falar para os representantes fiscais. Eu sou um representante fiscal e quero renunciar o meu representado. Eu falo para vocês e mostro a lei e falo por conhecimento de causa porque eu já fiz, então isso existe e isso dá certo. É assim, pessoal, quando você vê que uma pessoa está dando problema, como eu tive uma pessoa dando problema, é muito fácil. Então a lei diz que eu tenho que fazer um anúncio em um jornal de grande circulação, como eu fiz aqui no Correio da Manhã. Paguei cerca de 30 euros, é um anúncio grande. Este anúncio é veiculado num dia útil. Você manda uma carta registrada para o último endereço, para a última morada que aquela pessoa que você assinou tinha. E depois você junta toda essa documentação, você junta o anúncio do jornal, mais a cópia da carta registrada, mais o aviso de recebimento ou não, se a pessoa se recusou a receber, e vai com ele nos órgãos das finanças. A partir deste momento, quando você entra com essa renúncia, as finanças contam um prazo de 90 dias, ou seja, 3 meses, para que se essa pessoa não aparecer lá, essa representação é retirada automaticamente. E a partir desse momento, se a representação for tirada automaticamente pelas finanças, através de uma renúncia, contado mais 3 meses, ou seja, 6 meses da entrada do processo de denúncia, esse NIF é cancelado no sistema, esse NIF deixa de existir. Então eu vejo muita gente chegando aqui em Portugal, se fazendo de bonzão, o representante renunciando à representação, quando eles vão ver, simplesmente estão sem número de contribuinte. Para que você tenha uma noção, você pode procurar no Google. Então a lei é essa que está aparecendo aqui na tela agora. É o Decreto-Lei 14/2013, de 28 de janeiro. Se você ler esse decreto, você vai ver que todos os outros decretos-leis foram revogados por esse, e este decreto te dá autonomia para renunciar à representação fiscal, e esse número será cancelado de acordo com o diretor-geral das finanças. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, espero que eu consiga ter sanado o máximo de dúvidas possíveis em relação ao NIF, ao número de contribuinte. Se você ainda surgiu alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que não só eu, mas muita gente que acompanha esse canal pode te ajudar em relação a isso. Espero que você consiga compartilhar ao máximo esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, porque eu vejo muita gente ainda se enrolando nesse assunto, muita gente ainda sendo ludibriado quando chega aqui, por pessoas que infelizmente usam de má fé, usam da inexperiência e da desinformação de alguns brasileiros para poder lucrar em cima. Veja a nossa playlist, tem muitos vídeos na nossa playlist sobre custo de vida, sobre o cartão do utente, sobre muita coisa, gente, sobre o PB4, que é importantíssimo. Eu ainda vejo hoje, em 2017, muita gente chegando em Portugal sem o famoso PB4. Isso é imprescindível, pessoal. Assista os vídeos, compartilhe o máximo, se inscreva no canal, dá um joinha também para fortalecer a amizade. Nosso canal já está fazendo 2 anos, tem muitos vídeos desatualizados, muita gente assistindo esses vídeos, surgindo milhares e milhares de dúvidas, porque muitas coisas mudaram ao longo dos 2 anos. Então nós vamos estar passando por uma reciclagem no canal, muitas coisas vão estar sendo refeitas de acordo com as novas leis, de acordo com as novas especificações, e o NIF é uma delas. Nós temos 3 vídeos de NIF no nosso canal, então isso gera muita confusão. Esses vídeos serão retirados do ar para que surjam esses tutoriais definitivos. Contem com a gente, vamos estar lançando mais e mais vídeos agora com mais frequência, o canal vai estar bombando de novo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.